Na grande maioria das vezes, quando você sobe uma campanha e não tem resultado, ou o resultado não está da forma como você gostaria, é claro que existe uma série de fatores, tá? Mas na grande maioria das vezes, o problema está no criativo. O criativo não está cumprindo com a função que ele deveria cumprir, tá? Independente da etapa do funil que você esteja rodando esse criativo, em cada uma dessas etapas, o criativo tem que cumprir uma função específica para que você consiga ter resultados em qualquer campanha, em qualquer estratégia, para qualquer produto ou negócio, fechou? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre copy de criativo em cada uma das etapas do funil. E se você quer dominar essa habilidade de tráfego pago, se você quer dominar ao ponto de viver única e exclusivamente do tráfego pago, dos seus resultados com o tráfego pago, seja fazendo a gestão para outras pessoas, para o seu próprio negócio, para infoproduto, enfim, se você quer dominar a habilidade de tráfego pago, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, porque toda terça-feira, 8 horas da noite, eu posto sempre, cara, conteúdo relevante, conteúdo prático para realmente te ajudar aí na sua jornada com as dificuldades que a gente passa no dia a dia, fechou? E se você precisa de um gestor de tráfego para o seu negócio, para o seu projeto aí, ou de uma mentoria, tá? De um acompanhamento personalizado, onde eu literalmente te pego pela mão e caminho junto contigo até o resultado que você deseja, eu vou deixar os links aqui abaixo, tá bom? E se você quer ter acesso às estratégias que mais me geraram resultados, depois de ter acesso a mais de 20 contas e investido mais de 170 mil reais em tráfego pago nos últimos meses, eu vou deixar o link dele aqui abaixo também na descrição. Bora pro conteúdo. Terminei de gravar o vídeo aqui agora, acabei percebendo que eu deixei passar um errinho ali, lá na fase de consciência, lá faltou o C. Então, pra não ter gravado tudo de novo, só avisando aí, passou despercebido. É isso, bom vídeo aí. Bom, vamos lá. Quando a gente fala em criativo, então são duas coisas que estão ligadas ali ao criativo e ao conteúdo, né? A cópia ali do criativo, o que você vai colocar de informação de conteúdo ali no seu criativo. São duas coisas importantes. Primeiro, qual o momento esse público que vai ver o seu anúncio, em qual momento que ele está, beleza? Esse é o primeiro fator. E segundo, o que você vai colocar no seu criativo, né? Que tipo de informação que é relevante para esse público nesse momento e que faz com que o seu criativo cumpra a função que ele tem que cumprir. Quer fazer a pessoa comprar de você, quer fazer a pessoa avançar no seu funil. Enfim, o criativo não pode ser subido de forma aleatória. Você não pode colocar qualquer informação, qualquer coisa lá no criativo de forma aleatória. Ele tem que cumprir uma função em cada uma das etapas e é exatamente isso que eu vou te passar nesse vídeo. Qual é o objetivo principal do criativo e que tipo de informação, de conteúdo que é relevante para o público que está recebendo o seu criativo em cada uma das etapas do funil, beleza? Então vamos aqui para a tela do meu computador. O que você tem que ter em mente são basicamente esses dois pontos. Quem vai estar vendo o seu criativo, qual é a informação mais relevante que esse criativo precisa ter para que ele cumpra com o objetivo dele, tá? E existem basicamente três públicos que têm contato com o seu anúncio. Público frio, que é quem não te conhece, e aqui a gente vai dar o nome para essa fase, da fase de consciência, que é quando você vai elevar o nível de consciência da pessoa sobre o seu produto, sobre a sua empresa, enfim, sobre o seu negócio, tá? Porque nesse momento aqui você é completamente desconhecido para essa pessoa. Então o objetivo principal aqui é elevar o nível de consciência e eu já vou te falar como que você faz isso, tá bom? O segundo público é o público que está já pronto para receber a sua oferta, tá? Que ele já conhece a sua empresa, já sabe o que você vende, já sabe o que você faz, ou seja, ele já está preparado para receber a sua oferta, tá? Para receber o seu anúncio de venda, beleza? E vamos chamar então essa fase de conversão, beleza? E o terceiro público seriam as pessoas que já compraram de você, tá? Já consumiram o seu produto, enfim, o que você vende, o que você faz, já são seus clientes, então a gente vai chamar essa fase da fase de recorrência, ou seja, quer fazer a pessoa comprar mais vezes de você, beleza? Então, na fase de consciência, cara, qual é a copy, qual é a informação, o conteúdo que o seu criativo precisa ter para que ele cumpra com essa função da forma mais eficiente possível de elevar o nível de consciência das pessoas em relação ao que você vende, ao que você faz, tá? São basicamente dois pontos principais. O seu criativo, cara, ele tem que responder às dúvidas naturais que as pessoas têm a respeito do seu produto e ele tem que responder às dúvidas naturais que as pessoas têm sobre o processo de compra. Basicamente isso. Quais são as dúvidas naturais sobre o produto que você vende? Quais são as dúvidas que as pessoas naturalmente têm em relação ao que você vende, tá? Geralmente está relacionado a tamanho, a quantidade, a qualidade, tá? Geralmente são essas dúvidas naturais. Só para pensar em você, quando você vai comprar alguma coisa de uma empresa que você não conhece, de um produto talvez que você não conheça, nunca tinha experimentado. Quais são as dúvidas naturais que você tem quando você vai comprar algo novo? Um produto, uma pizza de uma pizzaria que você nunca comprou antes, um hambúrguer de uma hamburgueria que você nunca comprou antes, vai fazer um tratamento em algum centro odontológico que você nunca fez antes, entendeu? Quais são as dúvidas naturais que surgem na sua mente, tá? Se coloca no lugar do cliente, tenta pensar isso e, claro, conversa com o dono do negócio aí, enfim. Quanto mais informações nesse sentido de quais são as perguntas que as pessoas levam lá pro WhatsApp do cliente, quais são as dúvidas que as pessoas levam lá pro WhatsApp do seu cliente, quanto mais informações você tiver a respeito disso, melhor vai ser a sua comunicação no seu
criativo e com mais eficiência ele vai cumprir com a função dele de elevar o nível de consciência das pessoas, respondendo às dúvidas naturais que as pessoas têm sobre o produto. Outro ponto também, quando você consegue fazer isso, as pessoas chegam no WhatsApp com muito mais qualidade. Porque se você conseguir responder a maioria das perguntas e as dúvidas que as pessoas têm em relação ao produto, ela já vai chegar lá no WhatsApp muito mais preparada para o momento da compra, tá? Ela não vai levar essas dúvidas e essas objeções para o WhatsApp. Ela já vai chegar lá com isso respondido na mente dela e muito mais preparada para comprar. E da mesma forma também o seu criativo ele tem que responder as dúvidas naturais sobre o processo de compra, tá? Como é que ela faz para comprar de você? É pelo aplicativo? É pelo Instagram? É pelo WhatsApp? Você entrega? Você não entrega? Entendeu? Então todas essas dúvidas que são naturais em relação ao produto e em relação ao processo de compra precisam ser respondidas na fase de consciência. Então sempre que você for subir, por exemplo, uma campanha de video view ou de engajamento para um público frio, é importante que tenham essas informações no seu criativo, porque você vai estar criando uma base de público muito mais qualificada para receber a sua oferta, tá? Para receber o seu criativo lá na fase de conversão. Porque, cara, quando você sobe um criativo de forma aleatória, por mais que esteja lá criando a sua base, aumentando a sua base de públicos personalizado, aquelas pessoas estão cheias de dúvidas ainda em relação ao seu produto, elas estão cheias de dúvidas em relação ao seu processo de compra, e aí quando você chega com um anúncio de conversão, com essas dúvidas ainda não respondidas na cabeça dela, é muito mais difícil que ela execute a ação que você espera que ela execute. Seja enviar mensagem, seja entrar no seu site, enfim, beleza? Então, é esse o conteúdo, tá? Que é fundamental que os seus criativos da fase de consciência, tá? Para as pessoas que ainda não te conhecem, tenha, que ele responda às dúvidas naturais sobre o produto e sobre o processo de compra, beleza? Agora, na fase de conversão, se você fez isso aqui bem feito, cara, o seu público está preparadíssimo para comprar o seu produto, tá? Então vem a fase de conversão, que são as pessoas que já tiveram algum nível de envolvimento com você, já sabe o que você vende, já sabe o que você faz, já tem ideia sobre o seu produto, né? E se você fez isso aqui dessa forma, já tem todas as dúvidas delas, as objeções que elas poderiam ter sobre o seu produto respondida, já tem todas as dúvidas e objeções sobre o seu processo de compra respondidas, então ela está preparada para receber os seus criativos da fase de conversão. E aqui, cara, não tem muito segredo, tá? Você tem que bater forte no desejo, você tem que despertar o desejo na pessoa de consumir o seu produto, tá? E aí se for alimentação, cara, aquele vídeo bonito, enfim, aí cara, é difícil eu te dar vários exemplos de tudo aqui, mas com isso aqui em mente eu tenho certeza que você vai ter ideias de como fazer isso pro produto que você divulga aí, tá? Então você tem que despertar o desejo na pessoa de consumir seu produto, senão nada vai acontecer, tá bom? Nada vai acontecer. Segundo ponto, você tem que ter no seu mix de criativos aí, vamos supor que cada um desse aqui seja um criativo dentro de um conjunto de anúncios, tá? Então você vai ter lá dentro do seu conjunto de anúncios um criativo despertando o desejo nas pessoas, um segundo criativo com prova social, cara, mostrando que outras pessoas já consumiram o seu produto e ficaram satisfeitas, mostrando avaliações de pessoas, né, avaliações, elogios, comentários, enfim, mostrando que outras pessoas já consumiram o seu produto e ficaram satisfeitas, tá? Prova social, e você pode acrescentar também um incentivo de primeira compra, tipo dar uma porcentagem de desconto pro primeiro pedido, dar um brinde ali pra pessoa pro primeiro pedido, enfim, aí você pode pensar em algum incentivo que estimule a pessoa a fazer a primeira compra, tá? Porque o criativo, cara, a pessoa tá lá rolando o feed dela, é igual uma psicopata mesmo. A pessoa entra lá no feed e tá lá rolando o feed. Então você tem que captar a atenção dela com esse criativo que desperta o desejo e fazer ela agir naquele momento em que ela tá vendo o seu criativo, tá? Isso é fundamental. Captar a atenção e despertar o desejo e fazer com que ela haja naquele momento. Geralmente esse incentivo de primeira compra funciona bem para isso, tá? Para fazer a pessoa parar de rolar o feed e executar a ação que você espera que ela execute, beleza? Então é esse o conteúdo que os seus criativos da fase de conversão precisa ter para que eles cumpram com o principal objetivo da fase de conversão, que é gerar a venda, gerar o resultado, beleza? E aí depois vem a fase de recorrência, são as pessoas que já compraram de você, e aí é basicamente a mesma linha, você precisa manter ela interessada no seu produto ali, despertando o desejo, tá? Falando isso de outras formas, e criar algum tipo de incentivo de recompra. Tem uma pesquisa que fala que o maior motivo de fazer uma pessoa voltar a comprar novamente de uma empresa, lá no topo, é claro que qualidade, atendimentos, tudo tá no ranking lá, mas os dois primeiros são promoções, descontos, alguma coisa assim para quem já comprou de você, tá? Então você pode criar alguma coisa também que, faz a pessoa se sentir especial ali, enfim, e transformar isso em um incentivo para ela continuar comprando de você. Então é interessante você ter esses dois criativos, um despertando desejo, porque as pessoas podem naturalmente comprar de você sem que você tenha que ceder um desconto ali, algum benefício que acaba comprometendo a sua margem, e também um incentivo para recompra, para fazer essas pessoas que talvez não estariam considerando comprar de você nesse momento, comprarem, beleza?
E é basicamente isso, cara. Para as pessoas que não te conhecem, você precisa responder às dúvidas naturais sobre o produto e sobre o seu processo de compra, cara. Pensa, pergunta pro seu cliente aí, ou se você é o dono do negócio, quais são as dúvidas que as pessoas mais levam pro seu WhatsApp. Responde elas no seu criativo, beleza? Na fase de conversão, desejo, prova social e incentivo. É isso, cara. Criativo despertando desejo, um criativo mostrando que outras pessoas já experimentaram o seu produto, o seu serviço e ficaram satisfeitas, você provar que funciona, beleza? E o incentivo para a primeira compra e na fase de recorrência é continuar trabalhando o desejo, mantendo a pessoa interessada no seu produto e o incentivo para a recompra, beleza? Esse aqui é o conteúdo que seus criativos têm que ter em cada uma das etapas, para cada um desses públicos, para que eles cumpram com a função que eles têm que cumprir. Muitíssimo obrigado por ter chegado até aqui, tamo junto, até a próxima.